Bem, bom dia a todos, alunos da disciplina de Direito Processual Penal 1. E vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá certo? Hoje vamos dar uma aula mais light, né? Estamos em uma segunda de carnaval, mesmo não sendo feriado, a gente está vendo que é um momento meio estranho. Mas eu vou dar uma aula mais curta, mais objetiva, tá certo? Mas que é muito importante que nós venhamos conhecer os sistemas processuais, ou as espécies de sistemas processuais, e qual o sistema processual penal adotado pelo legislador brasileiro. Tranquilo? Então vamos ver aqui, obviamente vocês podem encontrar em outras doutrinas espécies ou outras espécies, enfim. Mas dentro do que eu pesquisei, do que eu estudei, do que eu conheço, eu peguei as três espécies de sistemas processuais penais mais estudados, né, pela doutrina, e vou colocá-lo à vossa disposição. Vocês estudem, tranquilo? Ao final eu deixo um questionamento, tá bom? Acho que eu deixo um quadro, também eu acho que eu deixo um quadro sinóptico para que você possa preencher. Enfim, é interessante porque hoje se é cobrado, tá bom? Se é cobrado em concursos essas três espécies, né, de sistema processual penal, tá bom? Obviamente dentro de uma história, eles vão nascendo de acordo com a evolução da sociedade, tranquilo? Lembrar vocês também que o sistema processual penal de um país, ele é um reflexo do Estado. Até vimos na aula passada, eu disse, né? Quanto mais democrático for o país, né? Essa dimensão democrática, né? De participação popular, de respeito a direitos e garantias fundamentais, se retratam no sistema processual. O Brasil, ele por sermos, né, taxativamente um Estado democrático de direito, consequentemente todos aqueles princípios que nós vimos na aula passada, tá bom? Eles se retratam no processo, e é muito claro, viu, turma? Não pode reclamar de muita coisa do nosso país, tá bom? O nosso país, ele não é perfeito, tá bom? Não há país perfeito. No entanto, o nosso processo penal, ele é fundamentado, né? Ele é untado, né, com muitos e muitos princípios, tá bom? Muitos e muitos princípios. Todas as vezes que alguns deles é infringido ou mitigado, é dado à parte inconformada o direito de revisar, né? O direito de demonstrar o seu inconformismo. E se faz isso através de petições e recursos, tranquilo? Então, lembrar vocês que todo sistema processual penal, seja de qualquer país, primeiro, ele na realidade, ele demonstra a forma de aplicação do processo penal, tá bom? E essa forma de aplicação do processo penal é um retrato, né? É um retrato tanto do momento histórico que o país passa, como também é um reflexo do próprio Estado. Se nós temos um Estado democrático, isso vai se retratar no sistema processual penal. Se porventura for um Estado ditatorial, não se engane não, vai sim se retratar dessa forma, tranquilo? Então, diante dessas informações preliminares, passaremos agora a analisar os três tipos de sistema processual penal, tranquilo? Tá bom? O primeiro deles, nós temos o sistema
inquisitivo ou inquisitório. Nós temos o sistema acusatório, alguns chamam de acusatório puro, e nós temos o sistema processual penal misto. Vamos ver cada um deles e vamos identificar qual deles o Brasil adota, tá bom? No seu, como forma de aplicação do processo penal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né? O sistema inquisitivo. Esse sistema inquisitivo ele é muito antigo, tá certo? É difícil você encontrar hoje, mesmo diante de países ditatoriais, mesmo diante de países que estão sob o jugo de ditadores. Mesmo assim, esse sistema inquisitivo ele não é mais ele não se apresenta na sua pureza, tá bom? Mas existe ainda resquícios dele, principalmente nesses países que estão sob o jugo, né, de ditaduras, tá bom? Mas ele nasce no direito romano, tá bom? Na Idade Média, tá certo? E a sua maior característica, tá certo? É que a tríade processual, quer dizer, os papéis no processo, que é o de acusar, defender e julgar, ele se concentra em uma só pessoa. Incrível, né? Então, se concentra na pessoa do juiz. Então, o juiz, ele deixa de ser um juiz no sentido estrito da palavra e ele passa a ser um inquisidor. Então, o juiz, ele inicia a ação penal, tá bom? Ele acusa, ele defende e ele julga. É isso que se configura, tá certo? Um sistema processual penal, tá bom? Na forma inquisitiva. Essa é a principal característica. Obviamente que diante dessa característica principal, surgem outras características. Mas lembre-se que a característica maior do sistema inquisitivo, tá bom? É a concentração das funções no processo. Que função? A de julgar, a de acusar e a de defender, tá bom? Então o juiz, ele investiga, ele inicia a ação penal, ele colhe provas, tá bom? E ele, ao final, profere, tá bom? Profere a decisão. E mais do turno. Tudo isso de ofício, pode ser de ofício. Ele não é provocado. Por exemplo, hoje, no sistema processual penal brasileiro, o juiz só inicia a ação penal quando ele é provocado pelo Ministério Público, através de uma denúncia, ele é provocado, e é dado à defesa, tá certo? Uma resposta àquela denúncia, uma resposta à acusação. Somente depois de o juiz ser provocado, né, pelo Ministério Público, e depois de ele enxergar o posicionamento da parte da defesa, é que ele decide se inicia ou não a ação, tá bom? O processo, a instrução criminal. Hoje, né? Então ele precisa ser provocado, o juiz. Precisa ser provocado. No sistema inquisitivo, não, tá bom? Não. Outra característica desse sistema processual penal inquisitivo é que o processo corre em segredo. Ele não é publicizado. Ele não é fundamentado no princípio da publicidade. Tá bom? Então ele é todo secreto, tá bom? Todo secreto. Tá certo? E necessariamente escrito. Tá certo? Outra característica. Tá bom? Obviamente, se você for fazer uma análise lógica, né? Obviamente, nós temos uma única pessoa. Essa única pessoa concentra em si todas as funções processuais. Então, por que ser público? Até mesmo porque no sistema processual penal inquisitivo não há contraditório. Não há contraditório.
tá certo? O juiz não pode nem ser recusado. Então não há recusa de juiz. Então observe que é um processo, um sistema processual penal muito concentrador, muito inflexível, tá bom? Você não encontra nesse sistema processual penal, você não encontra nenhum resquício de igualdade ou liberdade processual. Não existe, né? O pela ordem, não existe, né? Datíssima venha, mas eu não concordo com o seu posicionamento. Eu quero aqui expressar o meu inconformismo, tá certo? E quero que isso seja registrado em ata. Não existe isso. Não existe isso. Lá, o juiz é um todo poderoso, dono de tudo, tá bom? O dono da própria verdade, tá certo? Então, observe que esse sistema processual penal, hoje, não existe ele em sua pureza. Pode ser que exista em alguns momentos, dentro do processo penal atual, alguns resquícios do sistema processual penal inquisitivo. Tranquilo? Outra coisa interessante nesse sistema, tá bom? É que há uma hierarquia de provas, tá bom? E a principal prova, o que eles denominavam de a rainha das provas, nessa espécie de processo penal, de sistema de processo penal, é a confissão. Então, se o réu, se o acusado confessasse, nenhuma outra prova, nem aquelas fáticas que confirmassem o contrário, iria prevalecer, tá bom? Então, ele confessou, acabou ali, tá certo? O juiz não precisa de mais prova nenhuma para que ele venha a determinar-se diante da verdade real. Tranquilo? E mais, viu? A tortura era permitida para se conseguir a confissão. A tortura era permitida, tá bom? A aleatoriedade também era permitida. Quer dizer, quando o juiz tivesse alguma dúvida, ele podia recorrer à aleatoriedade. Imaginemos que ele tivesse dúvidas sobre a culpabilidade ou não do acusado. Então ele recorreria a um determinado fenômeno aleatório, do tipo, olha, eu vou jogar aqui esse prato de porcelana, vou jogar para o alto. Se ele cair ao solo e não quebrar, é porque você é inocente. Se ele quebrar, você é culpado. E ficaria por isso mesmo, tá bom? Ou deixava ele andar em brasas, né? Você andaria em brasas de pés descalços. E se você não queimasse os pés, tá bom? Você seria inocente. Se queimasse, você seria considerado culpado. E aí vai. Então isso era permitido, tá bom? O que nós podemos concluir é que naquela época, ou na época em que esse sistema processual penal era válido, o acusado, ele era um mero objeto do processo, tá bom? Um mero objeto do processo. Isso quer dizer o quê? Que ele não é sujeito de direito. Não era sujeito de direito, tá bom? Então a sua vida, a sua honra, a sua liberdade estariam completamente subordinado ao processo. Completamente subordinado ao processo. Tá bom? Então, esse seria o resumo, né, do que seria o sistema processual penal inquisitivo. Tá certo? Inquisitivo. Obviamente que nós temos outros, né? Outros que nós vamos estudar agora, o acusatório puro chamado, né? Ou misto,
tá bom? Mas em termos de inquisitivo, nós já expomos para vocês. Obviamente que a partir de agora fica até mais fácil você estudar os outros. Por quê? Porque em cima desse primeiro nós vamos demonstrar as características do próximo, que seria o sistema acusatório ou acusatório puro, tá bom? De antemão, a maioria maçante, né, da doutrina, a doutrina majoritária do processo penal brasileiro, afirmam, né, asseveram que nós adotamos este tipo de sistema processual. Então, para a maioria dos doutrinadores processuais penalistas no Brasil, eles confirmam que o Brasil adota o sistema processual penal acusatório, tá bom? E aí começa a primeira característica, a característica básica, né? Que é justamente o inverso, né? O contrário do sistema processual penal inquisitivo. E ele se caracteriza pela separação das funções processuais. E aí fica bem claro o que nós chamamos de actum trium, né? Actum trium personarum. Quer dizer, temos ali 3 funções básicas e cada uma delas é de competência, né, de institutos diversos. Então nós temos a função de julgar, dada ao juiz, a função de acusar, dada ao representante do Ministério Público, e temos a defesa dada aos advogados, sejam eles advogados públicos, como os defensores públicos, sejam eles advogados privados, tá bom? Então, estamos ali de forma bem clara, bem claramente. Então, nós temos 3 funções bem definidas no processo penal acusatório, o sistema processual penal acusatório, tá bom? Acusar, defender e julgar, tá bom? E obviamente aí a partir daí começam as consequências dessa separação. E a primeira delas, tá bom? Uma das outras características é que o juiz, ele precisa ser provocado, tá bom? Ele precisa ser provocado. Então, para ele iniciar a ação, ele não pode iniciar a ação sem que seja provocado, de ofício, como a gente chama, né? Ex ofício, ele não pode. Então tem o Ministério Público que vai provocá-lo com uma denúncia. Obviamente que ele recebe a denúncia, se ele observar que a denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 e artigo 395, ele recepciona, tá bom? A denúncia com um único motivo, de que a parte, né, acusada possa responder, né, ou se manifestar preliminarmente sobre aquela denúncia. Aí quando ele faz isso, ele está agora diante da denúncia, diante aqui da resposta à acusação, e a partir dali ele recebe a denúncia no sentido mais estrito da palavra. A partir dali se inicia, né, o processo penal com a instrução. Tá certo? A gente viu como ele teve que ser provocado. Observaram o contraditório, né? Então, vocês começam a observar que enquanto no inquisitivo não haveria contraditório, já no acusatório necessário se faz o contraditório. Em tudo por tudo. Todas as vezes que o juiz foi provocado por uma das partes, ele aciona a outra para se manifestar. Isso é o princípio do contraditório no processo penal, e que no brasileiro está inclusive
na Constituição, né? Na Constituição Federal, tá bom? Então vocês observem, e outra coisa, viu, turma, bem interessante nessa espécie de sistema processual penal, é de que nós vemos claramente a separação dessas funções de julgar, acusar e defender, e mais, todas três, né? Ambas as três, elas estão no mesmo nível. Não há ali o juiz, que é mais que o advogado, ou mais que o Ministério Público, ou o Ministério Público, que é mais que o juiz, ou mais que o advogado, ou o advogado, que é mais que o juiz, ou o Ministério Público. São todos em um mesmo patamar, tá bom? Em um mesmo patamar. Então não há uma subordinação entre as autoridades, né, entre as instituições ali envolvidas, seja a instituição de julgar, seja a instituição de acusar, seja a instituição de defender. Não há ali nenhuma subordinação de uma para com a outra, tá bom? Inclusive para um advogado, né, privado, e também para o defensor público, que também é advogado, tá bom? O nosso estatuto, ele pune o advogado que demonstra durante o processo estar subjugado, né? Sem que demonstre ali, né, de alguma forma, toda a sua estrutura lógica de pensamento, todo o seu inconformismo, todo o seu contraditório, suas antíteses, enfim, tem que se demonstrar isso, tá certo? Tem que se demonstrar, tá bom? Então, muito interessante, né? Outra, obviamente, já vimos que tem contraditório. A próxima aqui no sistema processual penal acusatório, a publicidade é regra. A publicidade é regra, enquanto que no inquisitivo não havia publicidade, tá bom? Aqui não. Aqui há publicidade. E aí, havendo publicidade, fica aberto, né? O processo fica aberto a uma fiscalização dos olhos do povo, né? O povo pode ficar ali observando e tal, entendeu? Aí eu digo que é regra. Professor, mas eu tenho processos que em sigilo, sim. A própria Constituição, ela prevê, se eu não me engano, no artigo 5º, inciso... deixa eu ver qual inciso, acho que inciso 60. Aí ele prevê, né, a possibilidade de haver, né, sigilo. Deixa eu procurar aqui. Constituição Federal, artigo 5º. O artigo 5º, ó. Você já sabe, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí vai lá, acho que é o artigo 60, ou inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, a exceção é o direito à intimidade, obviamente, e também o interesse social. O direito, bota isso na cabeça de vocês, o direito ele é coerente. Se você for coerente, você domina o direito. Mas às vezes o direito é incoerente. Não vamos falar de exceções, vamos falar de regra, tá bom? Tanto, por exemplo, antigamente os crimes contra a dignidade sexual, eles eram de ação penal privada. Antigamente, né? Então, se era de ação penal privada e havia uma queixa-crime, então, de certa forma, a própria vítima, né, através da apresentação da queixa-crime, estaria ali optando por expor a sua privacidade. O processo era público. A partir do momento que passou a ser ação penal pública incondicionada, quer dizer, independe da vontade da vítima, tá certo?
o direito agora tem que garantir a sua privacidade. Então, hoje, os crimes contra, né, os processos que apuram os crimes contra a dignidade sexual, eles são revestidos de sigilo, até mesmo para primar pela intimidade da vítima. Obviamente, né, estamos dentro de um plano jurídico, tá bom? Pode ser que isso possa vazar, mas um plano jurídico seria revestido de sigilosidade. Tranquilo? Então, a regra passou a ter o público. Tranquilo? E como a Constituição, ela priva por isso, tá certo? E a contraditória, eu já falei, né? E a ampla defesa, quer dizer, tanto uma parte como a outra, elas em seu debate, né, na instrução, eles podem ali demonstrar seu inconformismo, pode apresentar provas, né, as mais diversas possíveis, desde que respeitem, né, a licitude das mesmas, a construção das mesmas, né? Então, há ali o contraditório e há também a ampla defesa. Tranquilo? No processo penal, no sistema processual penal inquisitivo, vocês se lembram que eu falei que era só escrito o processo? Agora não mais. Agora, tanto pode ser na oralidade, como pode ser escrito. É tanto que há as alegações finais, hoje, quer dizer, o final de uma instrução criminal, tá bom? Através das alegações finais, seja de acusação, seja de defesa, é feito na oralidade, né? A exceção é na forma de memoriais. A exceção. Então, toda vez que vocês forem para uma instrução, para as alegações finais, que vocês forem intimados para alegações finais, ou às vezes vocês vão para uma instrução criminal que ela é una, pode acontecer isso, tá bom? Prepare-se para a defesa oral do seu cliente, tá bom? Seu cliente. Outra característica que rebate o sistema inquisitivo é que o juiz pode ser recusado. Nós temos ali, dentro das regras processuais penais, hipóteses tanto de impedimento, tá bom? Como de incompatibilidade do juiz. Então, suspeição e impedimento. Isso quer dizer o quê? Pode sim, desde que o juiz viva uma situação que venha a subsumir esses casos, essas normas hipotéticas de impedimento de suspeição, ele vai ser afastado, viu? Aí, quer dizer, o juiz pode ser recusado, o que não acontecia no sistema inquisitivo, tá bom? No inquisitivo, tá certo? Lembrar também, lá existia uma hierarquia de provas, estão lembrados? E que a prova rainha era a confissão. E esta poderia ser alcançada através da tortura. Era possível. Hoje no Brasil, no sistema processual penal acusatório, não, tá bom? Todas as provas são admitidas, tá bom? Todas as provas são admitidas, desde que elas não sejam construídas, extraídas de forma ilícita, tá bom? Então, a tortura, ela é inadmissível no sistema processual penal acusatório, tá bom? Ademais, o acusado agora é sujeito de direito, né? É tanto que ele é considerado inocente durante todo o processo. Só após uma decisão irrecorrível, tá certo? É que ele passa a ser considerado culpado, tá bom? Passa a ser considerado culpado. Mas até essa decisão irrecorrível, ele é inocente. Ele tem direitos. E esse direito dele de ser tratado como inocente durante todo o processo enseja que a regra, tá bom?
é garantir a sua liberdade. Essa é a regra. Não é prender, não. A regra não é prender, não. A regra é garantir a sua liberdade, já que ele é inocente até que haja uma sentença irrecorrível, tá bom? Ele é inocente. Agora, obviamente que nós temos situações ímpares, tá bom? E ali nós temos ali situações em que o sujeito, mesmo não sendo ainda culpado, mas ele vive uma situação que coloca, né, pessoas envolvidas no processo em perigo, leva a perigo o próprio processo, tá bom? Enfim, interesses sociais mais precapciosos. Isso aí podem ser já sim prisões temporárias, como o auto de prisão em flagrante, como as prisões provisórias, como as prisões preventivas, como as prisões em sentença de pronúncia, e como, até pouco tempo atrás, as prisões após segunda instância, tá bom? Então, eram situações excepcionais e que requeria antecipadamente, né, a restrição à liberdade destes acusados. Tranquilo? E, obviamente, um processo penal acusatório, um sistema processual penal acusatório, ele também, de certa forma, promove a participação popular na justiça penal. Está aí o tribunal de júri, tá certo? Os crimes dolosos contra a vida, que o juiz não vai julgar, o juiz vai só apenar, mas o julgo final é do povo, não é não? É do povo. Tranquilos até aí? Legal, não? Esse estudo. E por último, nós temos, obviamente, o sistema processual misto, tá bom? Sistema processual misto. E nesse caso aí, falou em sistema processual misto, tá bom? A gente fala numa coisa eclética. Se é misto, então vai ter características do inquisitivo, características do acusatório, tá bom? E eles ainda hoje existem, tá bom? Eles hoje ainda existem, tá certo? No sistema processual penal acusatório, tá bom? Como eu falei para vocês, há uma nítida separação, né, das funções, né, no acusatório. Então nós temos uma competência para julgar, uma competência para acusar, uma competência para defender, tá bom? E isso, obviamente, tem que lembrar que existe uma fase pré-processual, né, antes do processo, que é aquela fase de investigação, tá bom? E também é de competência outra. Então nós temos, aí fica bem nítido, né? Fica bem nítido essas bem distintas essas fases, né? Nós temos uma fase de investigação, tá bom? Cuja competência é do delegado de polícia, através do inquérito policial, através da instauração de inquérito policial. Aí depois vem uma fase de acusação, promovida pelo Ministério Público. Esse Ministério Público provoca o juiz em contraditório escuta a defesa. Então nós temos uma parte bem distinta, a parte de investigação e a parte da acusação. A parte de investigação presidida pela autoridade policial, que às vezes é provocado pela vítima, às vezes é provocado por terceiros interessados, pode ser provocado pelo Ministério Público, tá bom? Pode ser provocado pela sua própria função, seu próprio mistério de investigar, que é aquela notitia criminis cognitiva, tá certo? Então, é a fase de investigação. E tem a fase de acusação. Na fase de acusação é onde ocorre a instrução criminal. Essa presidida pelo juiz, tá bom? Em um nível de total igualdade, tanto com a acusação como com a defesa,
tá bom? Ao dia dessas últimas informações, né, dessa distinção das fases de investigação e acusação, a gente pode trabalhar agora no sistema processual penal misto, que alguns chamam de acusatório formal, tá bom? Acusatório formal. E poucos países adotam. São alguns países da Europa, que eu conheço, a Espanha, adota esse sistema processual penal misto, ou sistema processual penal acusatório formal, tá certo? E aí é o seguinte, como é que ocorre o processo penal? Como é que ocorre o processo penal nessa espécie de sistema? Aí é o seguinte, ele é unifásico. Enquanto que no processo penal acusatório, nós temos de um lado uma investigação e depois a acusação, aqui presidido pelo delegado de polícia provocado por terceiros interessados, vítima ou Ministério Público, tá bom? Nós temos aqui a acusação, que ali vai estar presidido por um juiz, tá bom? Que vai presidir a instrução criminal em um mesmo pé de igualdade da acusação e da defesa. No processual penal misto, isso não ocorre. Essa investigação e acusação é tudo, uma só. E tudo vai ser o quê? Presidido pelo juiz. Daí a sua dimensão inquisitiva, tá bom? Então, as duas fases, elas vão ser conduzidas pelo juiz. Investigação, instrução e julgamento. Mas, diferentemente do sistema processual penal inquisitivo, aqui há contraditório, aqui há admissibilidade de provas lícitas, aqui tem o ampla defesa, mas vai ser presidido unicamente, como fosse uma única fase, pelo juiz, tá bom? O juiz vai coletar provas, tá bom? Tá certo que essa capacidade do juiz de coletar provas, às vezes, eu concordo também, pode comprometer a sua imparcialidade, pode sim. Mas como nós já vimos, nós temos um princípio norteador, informador do processo penal, que é o princípio da verdade real. Estão lembrados disso? E esse princípio da verdade real, ele se caracteriza de forma muito forte no processo penal, capacitando a autoridade judicial de ele mesmo produzir provas em busca da verdade real, tá bom? Obviamente, como há contraditório, as partes poderão apresentar sua contradita a esse posicionamento do juiz ou ao resultado desse posicionamento do juiz. Pode acontecer? Pode, tá bom? O que é de vital importância que você entenda que nesse sistema processual penal misto, que traz características do sistema inquisitivo e características do sistema acusatório puro, é que ele, tá certo? Ele tem a ampla defesa, ele tem o contraditório. Então, se por um lado ele é unifásico, quer dizer, é uma única fase do processo penal, onde ali o juiz vai presidir a investigação, vai presidir a acusação, quer dizer, as duas fases, tá bom? Mas existe o papel do Ministério Público, este é que acusa, existe o papel da defesa, que vai apresentar suas contraditas à acusação, tá bom? Vai ser dado todas as garantias ao acusado, que não é tido como um objeto, é tido como um sujeito de direito. Então, resumidamente, o que eu posso dizer? Que o acusatório misto, ele só traz do inquisitivo apenas a concentração das fases, em uma única fase, com uma única autoridade que vai dirigir todas essas fases, desde a investigação até
o julgamento. E essa é a parte inquisitiva. E a parte acusatória vem trazendo todas as garantias ali de ampla defesa, contraditório, tá certo? Devido processo legal, publicidade, todas as outras garantias que é dadas pelo acusatório puro. Tranquilo? Pronto, é isso. Uma aulazinha de 40 minutos, para que vocês possam se divertir nessa segunda-feira de carnaval. Eu estou mandando para vocês também um questionamento. Vou fazer um quadrinho sinóptico diferenciador desses sistemas. E aí vocês assistam a aula, vocês preenchem esse quadrinho e à noite a gente se encontra, tá certo? Hoje à noite, por volta de 18h30, nós temos sim uma aula presencial, tá certo? Então às 18h30 eu vou estar próximo às 18h30, eu estou enviando para vocês pelo AVA o link de nossa sala de aula virtual e aí a gente se encontra, tá bom? Bom carnaval. Boa segunda-feira de carnaval para vocês, tá certo? A gente se encontra à noite. Se cuidem. Tchau, tchau.